Oi, gente, boa noite. Começando mais uma live. Hoje eu vou conversar com Dani Gabriel. Dani é fundadora da Dumi. Dumi é uma empresa que trabalha com moda, empreendedorismo, economia criativa em São Paulo. Dani é publicitária de formação, mas ela trabalhou durante 20 anos na área da moda, produção de moda, também como estilista. E em 2016 ou 2017, depois ela conta mais pra gente sobre isso, ela resolveu fundar a Dumi e ela é hoje também mentora do projeto Google para Empreendedores, da Rede Mulher Empreendedora. Ela trabalha com consultoria para empreendedores, também é professora. E hoje a gente vai ter a alegria de conversar com Dani sobre o tema autocuidado, bem-estar e empreendedorismo feminino. Então sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Carla, Sheila, Pri. Estamos aguardando o pessoal entrar para convidar a Dani. Dani já tá chegando por aqui. Vamos lá, Dani chegou aqui. Oi, Diva, Ana Cláudia, Emerson, bem-vindos. Aguardando o Dani aparecer aqui. Oi, tudo bom? Bem-vinda! Tudo! Obrigada. Que saudade! Pelo menos eu te mato um pouquinho da saudade, né? Se vendo por aqui. É o jeito agora, né? Tava pensando nisso. Eu falei, gente, faz um tempão que eu não falo com a Ju, que horror. Pois é. Enfim, proporcionando os encontros virtuais, né? Pelo menos as lives também estão ajudando nisso. Estava Então, pelo contando pro menos isso. pessoal, né, que falei um pouquinho de você, mas vou pedir para você se apresentar. Enfim, falar um pouquinho sobre a Dumi, sobre o seu processo, falar o que você quiser, esse espaço é seu, todo seu. A gente tem um tema que é autocuidado, bem-estar e empreendedorismo feminino, e aí a gente vai, né, desenvolvendo a partir dessa temática o que a gente for sentindo e trazer para o pessoal, e aí já vou pedir para quem tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí no chat que eu vou acompanhando aqui. Mas Tá é isso, quero ótimo. dar boas-vindas e já passo a palavra para você se apresentar, falar de você, falar da Dumi, o que você quiser. Obrigada, Ju. Nossa, tô tão feliz. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Até achei engraçado, você topa. Eu falei, claro que eu topo, Que bom. né? É um prazer estar aqui falando, né, com você, conversar e trocar um pouquinho da minha experiência, das dores, né? De Sim, empreender, do autocuidado e acho que tudo e dos aprendizados também, né? Então, gente, para quem não me conhece, né, eu sou a Dani. Tive o prazer aí também de conhecer a Ju num processo de autoconhecimento, foi muito especial essa relação. E eu sou a fundadora da Dumi. A Dumi é uma agência de consultoria, né, para empreendedores, né? Então eu ajudo empreendedores ao processo de modelagem dos negócios de uma forma mais assertiva. E isso também está muito próximo do que eu venho construindo para mim, né? Nesse processo. Então acho que é isso, né? Tenho trazido um pouco da minha experiência prática nesse dia a dia para ajudar esses empreendedores. Tenho feito muitas mentorias aí nesses últimos meses de pandemia, né? Num projeto muito bacana com a Rede Mulher Empreendedora e o Google. E isso está sendo muito legal, tenho conhecido muitos negócios, né? E tenho aprendido bastante aí nesse processo. Então, esse é um pouquinho aí de mim, né? Que tenho aí quase 18 anos também de carreira aí na área de moda, né? Então, estou empreendendo aí nessa área, mas agora trabalhando com negócios criativos no geral, né? Então, esse é um pouquinho, Ju. E aí eu vou passar a bola de novo para você.
Eu acho que a gente pode começar falando para o pessoal sobre o que é empreender, né? O que é empreendedorismo. É uma palavra que a gente tem ouvido muito ultimamente, né? Principalmente nesse momento de pandemia que teve um impacto econômico e social muito grande, né? Muita gente passando por processos de transição profissional, muita gente saindo de empregos seletistas, né? Empregos onde as pessoas tinham aquela ilusão da segurança, né? Do dinheiro certo e aquela coisa toda que a gente conhece bem, né? Principalmente quem fez esse movimento de transitar para o emprego de carteira assinada, para um emprego mais autônomo, liberal. E aí acabou que todo o movimento que foi sendo feito nesse sentido foi sendo chamado de empreendedorismo, né? Quando na verdade existem algumas características bem específicas desse movimento de empreender, né? E aí eu queria entender um pouco mais disso, assim. Então, qual seria a definição de empreendedorismo, né? Dentro da sua visão, da visão da Dumi? E depois que você contasse em que momento você se reconheceu como empreendedora. Porque você trouxe já, né, esse processo de ter ficado um tempo em grandes empresas, né, com produção de moda e tudo. E aí, em que momento você olhou e falou assim: eu sou uma empreendedora, né? Necessariamente foi nesse movimento de criação da Dumi, ou dentro já do seu processo, né, no seu trabalho formal, isso apareceu? Acho que seria um bom começo para a Então, gente. bastante coisa aqui, né? Mas vamos lá, vou fazer igual o Jack, vamos por partes. Então, Vamos. Ju, empreender é administrar, né? Então, assim, bem rasamente, né? Eu acho que é olhar para isso. Empreender é administrar, empreender é a gente fazer a gestão dos nossos negócios de uma forma criativa e inovadora, né? E o que que eu vejo hoje quando você traz essa fala, né? Principalmente agora por conta da pandemia, né? As pessoas tiveram que se virar e começaram a empreender. Então a gente sempre fala que tem dois caminhos no empreendedorismo, o de oportunidade e de necessidade. Às vezes as pessoas começam a empreender pela necessidade de não conseguir se realocar no mercado de trabalho, né? Só que elas não têm as habilidades, né, os skills que a gente fala que são de empreendedorismo, que precisa ter, né? E aí aquele negócio não consegue deslanchar. Né? O negócio que vem do empreendedorismo por oportunidade, de uma pessoa que fez administração e que quer ter um negócio, que estuda um pouco, ele começa a ter uma visão um pouco maior sobre empreender, que é ter essa visão holística integrada do negócio. Então, às vezes, a gente fica só no que a gente sabe fazer e esquece administração, gestão de pessoas, jurídico, compras, vendas. Não existe isso, só tem o meu operacional ali, né? Por exemplo, no caso que eu atuo muito, que são negócios criativos, né? Tem pessoas que têm muitos talentos manuais, né, na criação e no desenvolvimento de produtos, mas esquecem de todo o resto, né? E se não, e aí as coisas não vai funcionar. Por mais que você tenha um produto muito bacana, você não vai conseguir vender se você não tiver essa visão aí que eu falo que é holística e integrada mesmo, porque é uma engrenagem. Empreender é ter essa visão de que o negócio ele é uma engrenagem mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma das principais questões que eu gosto de trazer, né? Tem também essa questão que você fala, né? Você se viu empreendedora com a Dume ou não? Não. Eu sempre tive uma postura muito que a gente fala que é intraempreendedora, né? O empreendedorismo ele também pode acontecer com pessoas dentro de empresas, então eu sempre tive um pouco dessa postura de ser meio dona das empresas que eu trabalhava, né? Então, assim, muitas empresas que eu trabalhava, mas você não, não sou. Mas eu era a pessoa que realmente fazia a coisa acontecer e era meio referência nisso. Então, com a Dume foi meio um despertar de falar assim, nossa, acho que eu posso fazer isso por mim, né? Pela minha empresa, com os meus valores, dentro da cultura organizacional que eu estou começando a criar, né? Então, assim, a Dumi está crescendo aos poucos, ela é um bebê ainda, ela tem 3 anos, ela é de 2017, mas eu estou fazendo as coisas muito aos poucos e entendendo que existe sim essa visão integrada que precisa, né? Fazendo aí tomando todas as precauções, porque às vezes quando a gente não tem essa visão,
E eu já tive muitas experiências meio traumáticas em relação a isso. A gente acaba tendo problemas, né, de relacionamento, problemas com o fornecedor, enfim, né, uma comunicação que não está ali tão alinhada, porque às vezes a gente fica numa postura, não sei como que comunica isso ou não. Então, ter essa clareza também, né, no empreendedorismo é muito importante, né, de quem você é como empreendedora, do que sua empresa é, quais são os seus valores, qual é o seu propósito como empresa. Então, isso é muito importante, tá? E que mais que eu posso falar aqui? As capacidades também empreendedoras que a gente vai levar em consideração é a determinação, a capacidade de realizar, né? Às vezes a gente fica tanto no mundo das ideias ali, né? E sempre arruma uma desculpa para procrastinar e não fazer, né? E empreender é isso, né? Eu falo assim, correr riscos, mas correr riscos calculados, não é sair fazendo as coisas loucamente, não. É você parar, pensar, planejar, mas ter esse impulso de colocar as coisas em prática e já ir, num certo momento ali, ajustando, revendo e fazendo, tendo essa questão da melhoria contínua, né? Isso é importante. Sim. Eu acho que é muito tirar o foco do serviço em si, né, e pensar no processo, né? Que eu acho assim, Perfeito. a gente não foi educado para isso, né? A gente foi muito educado e formado por esse mundo do trabalho seletista, né? Que tá tudo pronto lá, já tem uma proposta, a gente se insere naquilo e vai executar. Então, às vezes, não tem um envolvimento no processo total, né? Em todas as etapas. Eu faço aquela coisa bem da especialização do trabalho, né? Eu faço só isso aqui. E aí, quando a gente transita para esse mundo, né, do profissional liberal, do autônomo, do empreendedor, a gente não tem o métier mesmo, né? A gente não tem essa experiência de olhar, como você falou, com a visão holística para todo o processo. A gente acaba focando no serviço, assim, eu tenho que entregar esse produto de qualidade, mas e até lá, né? E aí, muitas vezes, a gente que está empreendendo, né, sozinho, sozinha, é isso. A gente vai, por exemplo, desde a divulgação do produto, então, desde aquela parte do marketing, né, de criar o público, de fidelizar essas pessoas, né, até a questão de precificar, de produzir, de atender, de cobrar. Então, é muito novo, muitas vezes, para quem está saindo desse modelo, né, tão especializado, Exato. para chegar no processo e olhar para ele como um todo, assim, eu acho que é um grande desafio, né? Sim, eu acho que é um grande desafio, mas é muito possível. A Priscila está falando aqui, é bem cansativo. É cansativo às vezes. Mas assim, eu tive várias experiências do como é importante pedir ajuda, né? Que a Uhum, gente tem as pessoas que salvam a gente, né, nos processos aí. sim, Então eu tive muito apoio, tenho ainda, né? Então, às vezes é isso. A gente às vezes acha que é tão também dono, ou a gente é tão centralizador, algumas características também nossas que a gente vai aí observando, né? Que a gente acha, não, só eu vou fazer bem isso, né? Então, uhum, assim, você vai descentralizando, né, as coisas, vai entregando e a coisa vai se construindo e você vai fazendo o que você tem que fazer de melhor, mas sempre na importância de que você tinha que estar nessa frente e tendo essa visão meio, eu falo que meio que por cima, assim, vendo como que a coisa está funcionando ali, né? Porque senão uhum. fica difícil a gente conseguir crescer, né, e expandir, né? E também tá tudo muito certo se eu não quero expandir, não quero crescer, né? Outro dia eu estava falando isso com uma mentorada. Eu falei assim, se você está se sentindo aflita nesse momento, porque eu mostrei todo, todo um mapa do negócio. Falei, não adianta só isso, né? Tem isso, isso, isso. E ela entrou meio que Uhum. numa crise. Ela falou, meu, e agora? O que eu faço, né? Falei, não quero te deixar aflita, mas quero te trazer uma clareza, uma clareza e uma consciência de que tudo isso precisa de uma certa forma funcionar, né? O planejamento estratégico, que é você que vai falar o quanto que você quer crescer e como que você quer crescer, né? Hoje a gente vê esse segmento das startups que quer crescer tudo muito rápido, tudo muito grande, e às vezes não é isso, né? Uhum. É você falar, não, eu quero atender tantas pessoas por mês, quero fazer
tantas mentorias coletivas, tantas individuais, quero dar tantos cursos e tá tudo certo. A partir do momento que você tem essa clareza, e aí você sabe a viabilidade financeira do seu negócio, sabe? O problema Uhum. maior que eu acho, Ju, essa falta de clareza e fica sempre uma coisa assim, você não colocou métricas do que você quer, você não colocou, você não sabe onde você quer chegar, então parece que está Uhum. sempre faltando alguma coisa. E às vezes tem muitas pessoas que eu falo, me fala tudo que você já fez. A gente começa a elencar, é tanta coisa, mas que para essa pessoa não Uhum. foi nada, porque ela não anotou, ela não controlou, ela não, entendeu? Então assim, é muito importante que a Sim, gente entendi. Opa! é, é muito importante anotar. E eu falo isso também que eu fiz esse exercício de olhar para trás e falar assim, nossa, parece que eu não fiz nada. E agora eu ponho uma planilhinha lá, cada conquista, e eu falo, nossa, não, o negócio tá andando, o negócio tá andando, ó, isso aqui eu já fiz isso aqui foi legal. Então, eu Uhum. acho que faz muito, muito bacana você dar valor a essas pequenas conquistas que no final, né, se você pega aí, tipo, vou fazer uma análise anual, no final do ano você vai falar, nossa, né? Uhum. Se você for olhar na Sim, pandemia, o que você fez, o que você atendeu, né? É sim, grandioso, né? sim. E eu acho até para ter ideia de quantas frentes você abriu dentro do processo, né? O que você quer seguir, onde você quer aprofundar, que porta você vai fechar, que outros lugares você vai querer, né, acessar dentro desse processo de crescimento, de expansão ou de consolidação do seu negócio, né? Porque às vezes eu acho que essa falta de planejamento, de organização, de fazer planilha, de anotar, né? E aí eu tipo, opa, me reconheço muito nesse processo, né? Estou começando a olhar de uma forma mais organizada agora, porque é aquilo que a gente falou, né? A gente conversou antes, a gente está falando isso. A gente precisa olhar para esse negócio como uma empresa, olhar para todas as etapas, né, desse negócio. E aí, se a gente pensar numa empresa, eu estou falando mesmo do autônomo, do empreendedor, né, Sim, do profissional liberal, enfim. Se a gente pensar no modelo de empresa que a gente conhece, a gente vai tem toda a organização lá, tem toda a parte administrativa, financeira, jurídica que você sim. falou, né? E aí tá, eu não sei nada dessa parte jurídica, de impostos, né? Surgiu uma pergunta aí, né? De contratação de funcionário, porque não era a minha área, mas eu vou precisar começar a olhar para isso e se eu não sei, eu vou pedir ajuda, que é o que você falou, né? É para isso que a Exato. Dumi está aí, é para isso que existem as mentorias, as consultorias, porque a gente sozinho não vai conseguir dar conta de todos os processos, né? Dessa produção, enfim, porque a gente não tem domínio sobre tudo, né? Então isso acho que Exatamente. É a mesma é bem coisa. A importante. Dumi, eu ajudo muito a modelar os negócios e ter esse olhar integrado e holístico. Entendo um pouco, sim, de cada uma das áreas. Mas, por exemplo, eu não sou uma Uhum. especialista em jurídico. Então, muitas vezes eu tenho que pedir quem é essa pessoa que pode me ajudar. E às vezes não precisa ser um funcionário. Vá criando parceiros. Então, assim, quem é a sua pessoa de confiança do jurídico que pode te aconselhar em alguns momentos, né? Tem alguma Uhum. parceria ali, né? Quem é a pessoa do contábil que em certos momentos te fala, ó, você tem que fazer isso? Ah, você é uma MEI. Então, o MEI tem essas obrigações, né? E Uhum. aí, a partir disso, você vai se entendendo um pouquinho, vai conhecendo um pouco, né? Porque um outro mito também da gente que é empreendedor e começa pequeno, né? Essa coisa do financeiro, né? Essa crença, ai, mas o financeiro é complicado, o financeiro é muito difícil, eu não quero nem ver esse financeiro, né? E eu tive meu processo também, né, para te falar isso. E aí era uma Uhum. crença muito limitante, porque assim, eu como empreendedora não queria me conectar com o dinheiro. Uhum. Então o dinheiro não vai vir, né? Então Sim. assim, a gente vai ter que rever isso. Então agora vai começar a amar o dinheiro, começar a amar o financeiro, vamos entender como é que funciona. Já vai separar o dinheiro da casa, né, do dinheiro do trabalho para entender, né? Então às vezes eu tenho lá, a Dumi está me devendo, entendeu? Por exemplo, esses dias eu tive que Uhum. comprar uma cadeira, porque eu falei, eu estou trabalhando um tempão em casa, eu falei, a Dumi não tem dinheiro, a Daniela vai pagar?
Então a Dumi vai dever. Aham, Tá lá. sim. Tô Uhum, esperando. Né? Então é aham, legal você ter essa relação, né? Com essa sim, clareza, né? A gente vai sim. aprendendo. E aí eu não sei se nas mentorias que você faz, né? Porque você está falando de startups, de economias, né, criativas, pequenos, médios e grandes empreendedores, mas o que eu vejo muito, principalmente nos profissionais ligados às terapias, né? E aí já para a gente entrar no outro tema do autoconhecimento, que não é outro tema, na verdade, está tudo junto, né? Mas o que eu percebo muito, né? Me tendo como referência, obviamente, que eu só posso falar da minha própria experiência, mas observando também as pessoas próximas que fizeram essa transição de carreira para a área terapêutica, né? Ou são psicólogos ou da área do cuidado, mas que são autônomos, que são profissionais liberais, a gente tem muita dificuldade de precificar, por exemplo. Aí tem muito essa questão da relação com o dinheiro que você falou. Porque a gente aprendeu durante muito tempo que a gente não poderia fazer trabalhos energéticos, Hum. né? Ou acolhimento, trabalhar com cuidado e cobrar, né? Então, é uma dificuldade muito grande. Hoje em dia não, porque a gente já reconhece, né, de alguns anos para cá, a terapia holística, né, o terapeuta como um profissional, né, a gente entende que teve todo um investimento em formação, né, em supervisão, Sim. a formação é constante, o próprio aluguel do espaço físico, né, da sala de atendimento, do material que a gente gasta. Então, hoje em dia, eu acho que é muito mais aceitável, né, pensar no terapeuta holístico como um profissional, mas eu sinto que ainda tem muita dificuldade de quem é autônomo de precificar, né? Porque essa dificuldade, por exemplo, de olhar para o mercado, né? Dizer, olha, tem um mercado, né? Tem pessoas que também estão entregando esse serviço, tem Sim. um preço médio que é cobrado, né? Então, com base em que eu vou gerar o meu preço? Então, eu acho que tem essa dificuldade também. Não sei se você consegue ver aí no seu. Perfeitamente, Ju. Eu acho que tem, mas eu acho que antes de ser essa questão do nicho terapeutas, a prestação de serviço ela é difícil da gente precificar, no geral. E aí, Uhum, então, e aí vocês acabam tendo um duplo complicador aí, né? Então, primeiro, como precificar minha hora, e depois, né, ter toda essa questão aí de como que eu vou cobrar, né? E como uhum, que. E essa relação, né? Dessa questão toda que é mais afetiva, espiritual e holística mesmo, né? Mas entender sim que faz parte do processo, né? Porque uhum. a maioria das pessoas que eu conheço, né? Conheço várias pessoas que trabalham com as terapias, né? Vocês estão sempre estudando. É uma loucura, né? Muito livro, cada hora é uma coisa. E assim, é muito difícil. Nenhuma dessas pessoas que eu conheço é uma técnica só, né? Então vocês Uhum. misturam Sim. técnicas, vocês conhecem técnicas variadas. Então, assim, além de todo um conhecimento, né, técnico que se tem ali, né, é, tem uma abordagem muito pessoal, muito característica, que vocês vão criando praticamente um método muito especial ali, né, de atender. Então, assim, isso precisa ser validado. E aí tem que ser validado Uhum. primeiro momento por vocês, né? Então eu acho que isso Sim. é muito, isso vai ajudando a gente, né? Conforme a gente vai tendo uma segurança, não só nessa questão do terapeuta, mas acho que eu falo até por mim também, como prestadora de serviço. Quando você começa a ter essa clareza do que você faz, do que você entrega, sabe? Da importância disso, como isso está transformando, dos feedbacks que você tem, sabe? Isso vai Uhum. te dando uma segurança muito maior ali no que você cobra. Sim. Uma coisa que eu penso é assim, é interessante, né? A gente pensar no prestador de serviço, nesse cenário do autônomo liberal, né? Que vai dominar toda a cadeia produtiva, vamos dizer assim, e precisa ter esse olhar mais holístico que a gente está falando aqui, com os serviços que são oferecidos por empresas, né? Eu fico pensando assim, ninguém vai no supermercado, por exemplo, faz uma feira que deu, sei lá, R$ 556, chega no caixa e fala assim: olha, só tenho 350, tá? Então eu vou te dar 350 e vou levar tudo que eu comprei aqui porque eu estou precisando. Ninguém faz isso numa empresa, né? Mas aí quando chega no prestador de serviço, né, e alguém autônomo liberal fala: olha, eu sei que seu serviço é 350, mas só tenho 80.
né? E aí a gente fica muito nesse lugar que você está falando, né? De entender o que é que a gente está entregando, o que é que a gente está gerando, né? Os benefícios que estão sendo ali entregues à pessoa, né? E aí é isso, é muito sustentar esse lugar, né? Que é um pouco Sim, difícil, porque eu acho que é muito um olhar também da pessoa que está consumindo o serviço, né? De que, porque é autônomo, porque é liberal, enfim, eu vou poder negociar isso. E aí essa questão do valor fica bem, né? sim. Desafiadora aí. E a gente vai aprendendo, né, Ju? Então a gente vai falando o que para essa criatura que apareceu na nossa vida para ensinar, Sim, exato. né? Ensinar. Para Aham. ensinar, né? Então você fala assim, olha, você vai parcelar em 3 vezes, em 4 vezes, não pague seguro em 12 vezes, né? Mas o meu valor é Uhum. esse, né? Porque Uhum. você entende essa sua jornada. Então, assim, não é que você está se negando a atender, né? Uhum. E até tem casos, Ju, que você vai falar assim, olha, eu vou fazer um pro bono por mês, né? Eu Uhum. comecei a Sim. olhar isso, sabe? Então, assim, comecei a determinar, se alguém me procurar, né? Precisando muito de uma mentoria e não puder pagar, mas está muito afim de mudar aquela realidade dela, eu vou agendar para daqui um mês, daqui dois, daqui três, ela vai esperar. Se ela não pode pagar, Uhum. entendeu? E eu Uhum. determinei isso. Não é que você não vai fazer, você vai fazer, porque está dentro aí dos seus valores, da sua consciência e também porque você Isso. quer ajudar outras pessoas, né? Mas Uhum. entendendo também que você pode dar facilidades de pagamento ali para aquela pessoa acessar seu serviço. Porque às vezes Uhum. essa pessoa, Ju, que vai falar para você que, ó, eu só tenho 350, é a pessoa que vai lá no shopping comprar um negócio que não tem nada a ver para uma coisa que ela nem vai usar. Sim. Uhum. Isso. Não é que a gente não possa flexibilizar, né? Mas eu acho que leva tudo isso que você trouxe aí em consideração mesmo, né? E aí, pensando nos nossos valores, nos nossos princípios, no que a gente quer entregar dentro do nosso negócio, a gente tem que entrar no tema do autocuidado, né? Que foi algo que a gente trouxe aí como proposta para hoje, né? Sim. Porque é isso, é sustentar, por exemplo, o seu valor, né? Na verdade, não o valor, mas o preço do seu trabalho, é também fazer um movimento de autocuidado com você, né? De se Sim. respeitar, né? De olhar e de valorizar o que você está construindo, entregando para o outro. Então, o autocuidado, ele não está só relacionado à prática terapêutica em si, né? Eu vou fazer um processo terapêutico, ou eu vou meditar, ou eu vou respirar, ou eu vou fazer uma psicoterapia, ou vou fazer um yoga. Não é só isso, é isso também, né? Mas o autocuidado que a gente está trazendo aqui é essa visão mais ampla, né? Que é nessa forma de se relacionar mesmo com o mundo, com as pessoas, né? Com o negócio. Então, Exato. você tem uma proposta, né? Da DUME, dos processos de consultoria, de olhar mais para essa coisa da criatividade, da sustentabilidade, né? Do autocuidado. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho essa ideia para a gente. Então, aprendi a duras penas, né? E acho que isso é a forma da metodologia da Dumi mesmo, olhar essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, e a gente só vai conseguir fazer isso, né? é, Tendo essa relação de autocuidado. Né? E para mim, Uhum, hoje, o autocuidado é você se ver, você uhum, conseguir se ver. E aí é o que eu também falo: toda vez que eu me perco um pouco de mim, o negócio dá ruim, tá? Então, assim, e uhum, eu acho que a pandemia, para mim, foi um desafio, está sendo um desafio, né? O primeiro semestre, para mim, foi muito complexo, porque eu tinha uma carga monstruosa de aula, né? Eu dou aula também na universidade. Então, eu ficava das 8 da manhã até as 23 horas sentada nessa cadeira. Porque era a aula, depois emendava a Dume, depois emendava a aula, depois tinha alguma coisa que, né? E aí eu uhum. entrei meio que no processo, assim, junho eu não prestava para nada, não tinha energia para nada. Eu falei, né? Então acho que assim, os processos de autoconhecimento é você parar e ver o que é bom para você, né? Você sentir seu corpo, porque o nosso corpo ele tá dando mensagens o tempo inteiro,
né? Uhum. Então é parar e olhar cada momento disso e se adequando, né? Porque o autocuidado, eu sempre fico vendo essas matérias e tudo, às vezes as pessoas acabam colocando isso como uma coisa universal. Mas a sua Uhum. rotina, Ju, ela pode me inspirar, né? E até lembro que numa, numa live, não foi live, a gente fez um bate-papo, né, do Me Conecta, que você ensinou umas Sim. práticas, né? E aí hoje eu começo a fazer isso, tipo assim, na hora que eu tô deitada ainda, eu tô levantando de respirar, sabe? Uhum. Porque eu sou uma pessoa, um ser extremamente agitado. Eu sou muito eu sou 20, eu sou ligada, mas eu sou assim. E tá tudo, e eu comecei a entender que tá tudo bem, não adianta eu querer me comparar com a pessoa que tá lá fazendo yoga, que tá tranquilo. Porque eu tô fazendo yoga, eu tô pensando, não tô vendo a luz azul, eu tô pensando nas mil coisas que eu tenho que fazer, né? Então eu aprendi Uhum. também como que eu consigo chegar nessa sensação, né, de estar comigo, né? Então eu gosto de Uhum. nadar, né? Eu gosto de fazer várias coisas. E a pandemia me tirou um pouco desse lugar e eu fiquei muito pro trabalho. Então agora eu estou muito no momento de entender, né, que ela tirou a minha rotina e me desestabilizou mesmo. E aí agora eu estou querendo entender como que eu vou começar a colocar a Uhum. coisa no processo. Então, eu acho que é isso: a gente está conectado com a gente, está ouvindo sinais e está sempre disposto a se colocar no seu movimento, não no movimento do Uhum. vizinho, não no movimento. Porque é outra, cada um tem a sua história, né? Sim, sim. Eu acho que tem algo assim fundamental que você trouxe, que é a relação entre autocuidado e autoconhecimento. Eu só vou poder, de fato, promover o processo de autocuidado se eu entender quais são as minhas necessidades, se eu me conhecer, né? Então, se você fala, se você tem essa clareza de, olha, eu sou uma pessoa que tem muita energia, que eu sou elétrica, que minha mente é agitada, que eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, que eu sou muito ansiosa, eu não consigo parar e ficar, sei lá, 40 minutos, 50 numa aula de yoga, por exemplo, ou ficar 10 minutos fazendo meditação, né, dentro daquela ideia que as pessoas têm que meditação é esvaziamento e tal, e que não é também, existem vários tipos de meditação. Por exemplo, tem a meditação da presença, você trazer a consciência para o que você está fazendo naquele momento. Então, eu estou escovando os dentes, eu estou sentindo a textura da escova, o gosto da pasta, a água na minha boca. Né? Eu estou me alimentando, eu estou sentindo o gosto da comida. Hum. Né? Então, eu estar presente naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu sou muito acelerada, né, e eu estou fazendo lá um projeto para minha empresa, eu vou colocar minha atenção total naquilo. Então, a forma de eu canalizar minha energia para que eu não fique perdendo energia, ansiosa, achando, ai, não devia estar fazendo. Então, assim, para onde o yoga leva a gente? Para onde a meditação leva a gente? Para um estado, né? Para um estado de presença e de consciência. Mas é isso que você está falando. Qual é a minha forma de chegar nesse estado de presença e consciência? Pode ser que para mim seja através do yoga, através da meditação. Para você pode ser que seja colocando uma música alta em casa e dançando, mexendo o corpo, porque você precisa fazer a energia circular no seu corpo e é a forma que você encontra de voltar para o seu centro, né? Então isso é muito importante. A minha forma de Sim. autocuidado precisa estar vinculada à minha necessidade. E eu só posso saber a minha necessidade se eu me autoconheço, né? Então isso é muito, muito, muito importante. Né? E o quanto a gente se conhecer e cuidar da gente influencia nesses processos de empreender, né? Porque é isso, empreender, como você falou, é trabalhar a Total. criatividade, né? Ter determinação, ter foco, é investir energia naquilo, né? Naquilo que você quer realizar, que você quer entregar para o outro. Então, assim, são dois processos que andam, né, muito juntos aí, o autoconhecimento e o autocuidado. É muita coisa envolvida, né? Mental, espiritual, emocional e físico, né? Uhum. Às vezes você dá conta disso também. Vamos pensar que a gente é uma empresa, né? E aí eu falo a visão Sim, holística integrada, e eu tenho que olhar essas quatro coisinhas juntas funcionando. É difícil, né? Não é exato. simples, não, né? Porque às vezes você tá no Uhum. espiritual super ok, mas putz, você tá lá procrastinando que você não consegue fazer uma caminhada.
e aí depois você tá no físico indo, mas aí você também não tem esse outro lado. Então a gente vai se conhecendo e se entendendo, né? E eu acho que uma coisa que você traz, Ju, é o meu exercício assim, eu até deixo, acho que eu deixei até uns post-its anotados aqui, presença e agora, sabe? Uhum. Que na hora que eu começo muito. Porque eu tenho uma coisa muito forte, que eu acho que é do empreendedorismo, que é essa coisa de realizar. Eu não gosto de ficar Uhum. muito no mundo das ideias, eu gosto de colocar as coisas muito na prática, assim, sabe? E aí, na hora que eu vejo que às vezes é muita coisa, mas eu tô patinando, eu falo, peraí, deixa eu separar, dividir, organizar, e eu começo a eliminar. Eu gosto de tirar as coisas da frente, sabe? Uhum. Então, Sim, sim. Essa visão multidimensional, né, que você trouxe, assim. Primeiro a gente ter esse olhar multidimensional holístico sobre a gente e ver essas necessidades, né, isso é essencial. Então, às vezes, como você falou, a gente está dando conta de um aspecto da vida, né, de uma dimensão, mas a outra está completamente abandonada. E aí, essa outra que está abandonada vai gerar desequilíbrio e a gente não vai conseguir chegar nesse estado de bem-estar, né? Também que a gente estava falando. Então, é todo um movimento, um processo de autoconhecimento, para eu entender quais são as minhas necessidades, onde eu me localizo nesse cenário todo, né? De que forma eu posso promover o meu autocuidado para que eu chegue num estado de bem-estar, né? Então, às vezes é isso, assim, o que não é desafio para uma pessoa, para outra é total. Então, às vezes eu consigo dar conta, né, de me alimentar bem, de ter as horas de sono adequadas, de fazer exercício físico, mas eu estou totalmente desorganizada no aspecto espiritual, ou nos meus sim. relacionamentos, ou no meu trabalho, enfim, né? Então, assim, qual é a sua necessidade nesse momento? E entender, como você falou, que tanto as necessidades são diferentes, quanto a forma de atender essas necessidades. Porque às vezes, por exemplo, ter autocuidado comigo é dormir 8 horas por dia. É esse autocuidado que eu estou precisando hoje. Às vezes o Exato. autocuidado é ter uma alimentação mais saudável. Entende? Às vezes o autocuidado é no intervalo entre um trabalho e outro, eu sentar, ligar a televisão e assistir uma coisa que tem nada a ver com o Perfeito. que eu estou fazendo ali, porque minha mente vai respirar, né? E Exato, Ju. aí, falando desses estados de ansiedade, que é essa coisa que você trouxe, né? Sempre me lembrando de estar no presente, de estar no agora. Quando a gente entra no estado de ansiedade, a gente está ou conectado com o futuro, né? Muito nesse mundo das ideias que você traz, de planejar, né? Muito no ar, no elemento ar. Ou a gente está conectado com o passado, com alguma dor do passado, porque a gente não se conecta com coisa boa, né? Do passado. A gente fica presa ali na dor, no que foi difícil, a gente fica agarrada ali na nossa dorzinha de estimação. Então, ou a gente está ressentindo as coisas, ou a gente está projetando coisa lá para frente. E como a nossa mente, ela é, em geral, catastrófica e apocalíptica, o que a gente planeja, a gente vê no futuro, normalmente são coisas que também deixam a gente em estados de conflito, de desarmonia, de desequilíbrio, né? E aí, vamos pensar, no cenário de pandemia, né? Onde, como você falou, toda essa rotina que a gente tinha, que não necessariamente era uma boa rotina, porque não necessariamente a gente tinha práticas de autocuidado e autoconhecimento nela, mas enfim, era uma rotina, né? Quando essa rotina é tirada e a gente precisa reorganizar toda a vida, a gente para e a gente olha para um cenário coletivo, gente, pandemia, né? Vírus, morte, um negócio que a gente não conhece, sabe ver o que é, que surgiu, sei lá como, e tá matando uma galera e não pode mais sair de casa, não pode mais se encontrar, não pode abraçar, não pode fazer nada. Então, a nossa mente, que já é, né, catastrófica, apocalíptica, vai olhar para isso, pronto, vou morrer, fudeu, ou desculpem. Foi um negócio assim, né? Vou dizer assim, eu olhei e disse, pronto, tô perdido, né? Será que dá para botar um PIN quando eu for publicar? Um PIN! Mas, enfim. Faz E parte do aí, ciclo. né? O que é que a gente faz quando a gente quer estar no momento presente? A gente respira, né? Eu ouvi de um terapeuta uma fala assim que é muito óbvia, mas que a gente talvez não pense nisso. Ninguém respira no futuro nem no passado. A gente só respira agora, né? Então, a respiração traz a gente para o momento presente. Então, se eu estou ansiosa, se eu estou estressada, se eu estou, né, um milhão de coisas, calma, opa, para, um minuto, para e respira, somente.
Porque aí a mente vai entender que, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui agora. E a gente vai poder voltar para esse centro. E a partir desse centro a gente segue fazendo o que tem que fazer, né? Então, a Perfeito. respiração é uma forma muito, muito boa da gente fazer isso. Acho que é isso, Ju. Trouxe isso claramente. Eu já viajo até para essa questão assim que você fala do planejamento, né? Quando a gente fala de um planejamento até longo prazo, quando você tem isso claro, né? Você consegue estar no hoje com mais segurança, porque você já definiu o que você quer e aonde você quer chegar, né? Então esse percurso, esse caminho, ele é mais fluido. Vai ter questões, vai ter pedras no caminho, mudança de rotas, ok. Mas você não perde isso. Quando você deixa a Uhum. vida me levar, você está sempre, eu acho que isso te dá sempre essa coisa de não lugar, sabe? E isso eu acho que é Uhum. um problema maior. Então, às vezes, olhar para um planejamento é muito mais saudável, né? De você parar e falar o que eu quero daqui a 5 anos. Claro que as coisas vão poder mudar, né? Mas você ter mais ou menos uma ideia, né? Do que você quer estar fazendo daqui a um tempo, Uhum. né? Como que você quer estar. Isso te conduz melhor nessas ações, no que você quer projetar da sua vida pessoal, profissional e sonhos, né? Uhum. Muito Sim, mais. sim. E entender que a gente não é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se relaciona, uma pessoa que cuida do corpo, a gente é a mesma pessoa que faz tudo isso, né? Então, quando a Exato. gente vai trabalhar, a gente vai inteira, né? A gente vai com todas as nossas questões ligadas ao corpo físico, ao corpo emocional, as questões espirituais, as questões relacionais, tudo tá ali com a gente. A gente não se desloca, né? Ah, agora tá só Juliana aqui, terapeuta, só Dani, professora, consultora, mentora. Não, a gente traz tudo Sim. junto com a gente. Todas as experiências, tudo que a gente está sentindo naquele momento, né? Tudo que a gente olha e projeta para a gente também está ali presente de alguma forma. Então, fazer esse planejamento é a gente, de fato, se apropriar desse lugar, né? É dar esses passos de uma forma apropriada, né? Senão a gente entrega esse poder de realizar para qualquer fenômeno que aconteça fora da gente, né? Ah, aconteceu alguma coisa ali, foi por isso que eu não consegui fazer. Como se você não pudesse se apropriar desse lugar, né? Olhar para esses desafios, olhar para esses obstáculos e escolher o que fazer com isso. Sim. Mas a gente só pode fazer essa escolha se estiver bem atenta, né? É que É, é esse processo bobeou. da presença, né? Do autoconhecimento e tudo mais. Então, assim, isso é muito, muito importante Sim. demais. Se não te, E isso aí, se aí, bobear, te leva. sim, pois é, a gente se perde, né? E aí tem uma frase que a gente ouviu nos retiros que a gente fez lá no Maná, né? Para quem não conhece, Hum, Instituto Maná é um paraíso. Eu estava é, tentando é o encontrar uma paraíso. palavra. É um paraíso na terra Paraíso que na fica em Águas de Terra. São Pedro, da nossa amada amiga Rita Duenhas, que é terapeuta consteladora. E Dani e eu, a gente já teve a oportunidade de participar de alguns retiros lá, né, de Ano Sim, Novo, de Carnaval. Foi maravilhoso. maravilhoso. E aí uma frase que a gente ouviu lá, mais uma vez, foi assim, ó. A gente se coloca, a gente está onde a gente se coloca, né? Então, você está onde você se coloca. Quem dizia muito isso era Gaspareto também. É, eu Né? lembrei Gaspareto dele falava muito também. essa frase. Né? Então é isso. Se você não Você está está onde você se apropriada, põe, né? isso, se você não está apropriado desse caminho, desse planejamento, olhando onde você quer chegar, você não vai conseguir estar onde você quer estar, né? E aí as pessoas vão conduzindo, vão levando e a gente acaba se É. perdendo nesse processo, né? Como ele E aí dizia, tem uma vem coisa, as amebinhas, né? As amebinhas vêm e vão te. vem, sim, e com a nossa autorização, né? Aí ele Sim, olha e fala assim: você, demônio, foi responsável por isso, sua demônia. Foi você quem criou isso para você, né? Aquela coisa da gente se apropriar mesmo sobre a criação da nossa realidade, sobre o que a gente está manifestando na vida. É muito, sim. muito, muito importante. E aí, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Acho que pouco, hein, Passa Ju? rápido. Porque esse Temos negócio por fecha, aqui. deixa a gente falando sozinha, né? Outro dia me deixou falando É... sozinha. Não, eu só queria assim que a gente pudesse fechar com uma pergunta que é sobre as dificuldades de empreender na pandemia ou não, né? Talvez a gente, claro que algumas pessoas sim,
mas talvez para outras a pandemia tenha trazido aí oportunidades, né, de empreender, inclusive de desenvolver a criatividade, que eu acho que a criatividade foi algo muito exigido da Sim. gente nesse momento, está sendo, né? Mas assim, quais as dificuldades de empreender durante esse processo da pandemia? E aí a gente já deixa aberto o chat aí para quem quiser fazer perguntas, porque aí quando o Dani responder essa, a gente usa o tempo final para responder a vocês, caso vocês tenham alguma questão. Tá bom. Olha, eu acho que eu não tive tantas dificuldades. A minha dificuldade foi mais essa de, graças a Deus, eu tive o privilégio de estar em casa, né? Poder estar em casa, conseguir trabalhar, né? Conseguir produzir muito na pandemia, né? Mas para os negócios que eu atendi, de muitos microempreendedores, pequenos empreendedores, né? Que vinham falando, Dani, mas a pandemia, isso tipo assim, 15 dias de pandemia eu quebrei. Falei, gente, isso não é por causa da pandemia, tá? Uhum. Tá? Então, assim, quando você tem uma coisa que a gente fala em administração, né? Análise SWOT, análise de macro e microambiente, análise do macroambiente, é a gente olhar para todas as possibilidades externas que a gente não controla, mas que podem impactar nosso negócio. A gente quase não faz isso. Né? Então, lembra que teve Uhum. a greve dos caminhões lá que parou tudo, Sim. né? Aquilo foi uma coisa que impactou grandemente as pessoas, né? Eu acho que num Uhum. prazo, no médio prazo, 2 meses, 3 meses, né? 1 mês e meio, claro, isso vai impactar, né, o seu negócio. Mas 15 dias não impacta se você tem um mínimo de planejamento, um mínimo de reserva, um mínimo de fluxo de caixa. E aí, Dani, mas eu não tenho isso. Então, por que você não tem isso? Vamos começar fazer o processo contrário, né? De entender que você precisa sim construir uma reserva, que talvez o seu produto esteja precificado de uma forma errada. Então você está Uhum. trocando 6 por meia dúzia e você não consegue ter esse fluxo de caixa. Então, às vezes, sair do lugar da reclamação e ir para o lugar da ação positiva, né? Eu acho que teve isso nos meus atendimentos, né? E a única coisa que eu sinto, né, em termos de empreender, eu não tive problemas. A questão maior mesmo foi essa questão toda que a gente está vivendo, né, gente? É muita dor, muitas perdas e tudo mais, né? Então, eu acho que a grande Uhum. tristeza nesse momento é isso, tá? Sim, sim. A gente entrou no modo sobrevivência, na verdade, né? Foi um processo de luta mesmo para se manter vivo diante disso Sim, tão desconhecido, né? Que a gente estava falando. O próprio processo de adoecimento, né? A quantidade de pessoas acometidas, os processos de agravamento, a quantidade de mortes, os processos de ritual de despedida, de viver o exato. luto. Então, foram muitas coisas que mobilizaram a gente de uma forma mais intensa, né? Acho que no último mês a coisa começou a ganhar aí novos contornos, mas foi muito desafiador, principalmente nos picos, né? Do processo da Sim, pandemia, porque a gente se mobilizou em muitos aspectos, né? Aspecto emocional, aspecto das relações, né? E aí o financeiro entrou nisso, o social, enfim, sim, tudo junto, demandando muito da gente, exigindo muito, e a gente ligou realmente o modo ali sobrevivência e isso acabou, exato. né, enfim, impactando de muitas formas. Tem uma pergunta de Pri aqui. Priscila está perguntando: como vocês têm feito para projetar esse futuro que guia os passos no presente? Né? A partir desse contexto presente, projetar esse futuro com relação ao empreendedorismo. Então, outro dia me perguntaram mais ou menos isso, né? A gente vai fazer uma oficina de produto viável. Vamos fazer por um produto na pandemia ou pós-pandemia? Eu falei, gente, a vida vai continuar. Que produto é esse? Né? O cenário, Uhum. o canal de venda, né? O como você vai fazer? Juliana, terapeuta. Amanhã você não vai fazer outra coisa, vender pastel. Você é terapeuta. Você teve que mudar seu canal de venda. Se era fazer presencial, tá tendo que se virar e fazer online. É isso. Aham. Né? Então, assim, dentro do modelo de negócio, você vai fazendo adaptações. Como eu me comunico com o meu cliente, como que eu vendo, e aí você vai entendendo, mas a essência do negócio, a proposta de valor, o que você entrega, tá lá. Eu trabalho com o escritório de contabilidade. Tá lá o escritório. Fazia presencial, ia no cliente, tá tendo que fazer remoto. Uhum. Mas eu odeio a internet. Aí já é outra história, gente, né? Então, assim, a gente vai se Aham. adaptando o tempo inteiro. Eu dava aula presencial.
vou ter que dar aula online. Você dá 3 horas de aula presencial, é uma história. Você dá 3 horas de aula online, sua voz acabou. Você acabou, entendeu? Uhum, Ainda mais isso numa uhum, sequência. Então a gente vai aprendendo e vai se adaptando, né? Então acho que para esse uhum. futuro é olhar o negócio, olhar o que você entrega, entender muito bem essa proposta de valor, né? E entender tudo que está aí mapeado dentro desse cenário do modelo de negócio, canais, parceiros, estrutura de custo, fonte de receita e tudo mais. Ai, que lindo! Eu tô amando, gente. Eu queria que tivesse 4 horas essa live. Mas a gente só tem mais alguns minutos. Ai, que Então, assim, pena! quero agradecer muito a Dani por ter aceito esse convite. Ai, Agradecer tá a todo cheio de mundo que ficou com a gente, que gente legal. aí. Pois é, várias pessoas passaram por aqui, né? Eu não É, quis parar para falar, porque a gente estava aqui na empolgação da conversa. Mas essa live vai ficar gravada aqui, que disponível bom. no perfil. Vou colocar no YouTube depois, mando o link para Dani, vou colocar no Mano, Facebook, onde eu puder colocar para que vocês acessem. Então, quem chegou depois pode assistir de novo lá do começo. Enviem para as pessoas que vocês acham que se interessam por esse assunto, que podem ser beneficiadas por essa conversa que a gente teve aqui, né? E aí vocês podem também encontrar mais conteúdo sobre empreendedorismo criativo, economia criativa, moda, mentoria, nas redes sociais da Dumi, de Dani também. A Dumi tem um site, né? E lá também, né, Dani, você disponibilizou sim. algumas planilhas, algumas coisas. Isso mesmo, lá no site da Dume, na aba Templates, www.dumeoficial.com.br, tem um monte de template com um monte de ferramenta bacana para começar a organizar e planejar, né? O Instagram da Dume, Dume Oficial também tem bastante dica, a gente gera bastante conteúdo para empreendedores, né? E pode mandar direct que eu respondo, né? Pode entrar em contato com a Maravilha. gente. Foi um prazer, estou muito feliz de ter recebido esse convite e pode me chamar mais vezes que eu adorei nosso bate-papo. Foi tranquilo, foi leve, foi tudo de bom. Que bom. Pode deixar. Nós vamos nos encontrar mais por aqui, né? Dizer ao pessoal que, ó, sigam a Dume, vejam o trabalho de Dani, porque tem realmente esse diferencial, né? Desse olhar para a sustentabilidade, para o autocuidado, essa visão realmente multidimensional do negócio, né? De considerar, né, a pessoa por trás do produto e as pessoas que vão receber isso que a gente está entregando. E vejam lá as possibilidades de consultoria, de mentoria. A Dani está no Google Empreendedores, né, Dani, também, Na no Rede projeto Mulher, Google Rede Mulher Empreendedores. Empreendedora, quem Na também, vou rede. até aproveitar, na Rede Mulher Empreendedora, vocês podem acessar o Instagram. Esse mês é o último mês de mentoria grátis do programa Cresça com o Google, tá? Tem lá nas minhas redes também. Então, vocês têm uma mentoria sobre vários assuntos. Eu faço sobre inovação e modelo de negócio. Então, aproveitem que até 2 de outubro tem mentoria gratuita, tá? Maravilha. Então, eu vi um monte de terapeuta aqui, profissional liberal, gente que quer abrir Ah, empresa. Então, legal. aproveitem a oportunidade, vão lá atrás do que Dani está produzindo, usufruam disso que ela está construindo com tanto carinho, entregando para a gente, com base na experiência dela, né? De quase 20 anos aí, né, Dani, nessa área. E 18 agora anos já, quase 20. com a Dumi. E é isso. Muito obrigada. Tô com saudade, mas foi Obrigado bom que também. deu para matar um pouquinho das saudades. Espero que a Dani é gente de se São veja Paulo, logo. mora lá, Dumi é em São Paulo, mas o mundo virtual aproxima a gente, né? Como está fazendo agora. Então, aproveitem e em breve a gente se encontra por aqui, por enquanto. E espero, né, que quando tudo isso passar pessoalmente aí em São Paulo, aqui em Recife, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Beijo. Ju, pelo Obrigada convite. a todo mundo que está Tchau, aí, que ficou gente. com a Obrigada. gente. E reassistam que eu vou. Beijo.